excelente boa noite para você que nos acompanha pelo Facebook e pelo YouTube do Portal A12. Seja bem-vindo a esta live de aniversário. Nós estamos completando 11 anos de caminhada. Pois é, já somos aí um pequeno adolescente, mas já temos aí muita experiência nessa caminhada. Então seja bem-vindo, aproveite e compartilhe esta live aí para que outras pessoas possam acompanhar este momento especial do Portal A12. E agora quero lembrar aqui, falando para vocês, que o Portal A12 já teve aí ao longo desses 11 anos alguns slogans muito especiais. Por exemplo, o primeiro deles, com a Mãe Aparecida mais perto de você. Dessa forma, nós tivemos muitas transformações no Portal A12, transformações digitais, para que você pudesse ficar cada vez mais próximo da Mãe Aparecida. Nós também já tivemos aí o slogan de Portal de Boas Notícias, como um compromisso que nós tínhamos de falar para vocês, de trazer para vocês notícias que inspirassem a cada um de nós a termos mais boas ações. Afinal de contas, o nosso mundo vive em tanta guerra, em tantas disparidades, mas a gente tem que aí fazer o bem, né, girar entre nós. Então, por isso, nós também já fomos o Portal de Boas Notícias, mas agora a gente é também o portal Conectados pela Fé. Nós queremos aí mais do que nunca lembrar que a pandemia de Covid-19 trouxe para a gente muita dificuldade e a gente se colocou aí muitas vezes em situações de pensar como é difícil ficarmos sem ter contato com as pessoas. Então, Conectados pela Fé, nós ficamos durante toda a pandemia, muitos de nós aí tivemos que acompanhar as missas, festejar a sua fé, celebrar a sua fé de casa. Então, agora nós tivemos essa oportunidade de estarmos sempre mais conectados com a Mãe Aparecida de casa também, mas agora aqui através do Portal A12, de tudo que a gente pode oferecer para vocês. E agora, hoje, nós temos um convidado muito especial e para você conhecer um pouquinho dele, antes dele aparecer aqui no Portal A12, vai rodar aí um vídeo especial para você conhecer um pouco o nosso convidado. Roda aí! É bom lembrar que nós estamos vivendo na era da comunicação, tempo em que, sobretudo pelos recursos da tecnologia, nós estamos avançando sempre mais. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que bom, já estamos nós unidos em oração, dizendo sim à vida. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E eu tenho certeza que meu Santo Antônio vai ouvir minha prece. Depois que essa pandemia passar, a minha primeira saída de casa vai ser ir ao encontro do meu príncipe, que ele já está preparando. Por isso eu estou resignado. Um grande abraço, muito obrigado. Seu programa é uma bênção na minha vida. Você está ouvindo na Rádio 91. Sim, a vida com Vocês puderam aí então conhecer um pouco mais sobre o Padre Nunes da Arquidiocese de Natal, ele que ficou mais conhecido aí depois de que alguns vídeos viralizaram do programa Sim a Vida, que ele apresenta lá no 91.9 FM de Natal, que é uma rádio inclusive da Arquidiocese e que o Padre Nunes também é diretor. Então agora a gente recebe aqui nos estúdios do Portal A12, ele, Padre Nunes. Seja bem-vindo entre nós, Padre. Boa noite, Elisângela, obrigado aí pela acolhida, pelo convite para estar com todos aqueles que, conectados pela fé, estão também aqui no Portal A12, neste ano de celebração, de comemoração, sobretudo no mês de setembro, em que comemora 11 anos, né, de serviço à evangelização, de serviço à fé. Pois é, nós estamos muito felizes do senhor poder participar aqui com a gente sabe que o senhor é muito ocupado, tem muitos compromissos, né? Mas, padre, olha só, o senhor viralizou, chegou a ter um vídeo aí até com 4 milhões de visualizações, né? Padre, como é que ficou a sua vida? O senhor já era um pouco famoso antes, porque o senhor já era cantor, já tinha uma presença muito extensiva em Natal, né? Mas como é que foi depois desse vídeo, assim, a repercussão nacional? Tem gente fazendo fila aí na rádio para poder conhecer o senhor? Olha, confesso que eu não esperava a repercussão que teve, né? Que está tendo ainda, sobretudo depois de aparecer aí nacionalmente. Mas dizer assim, que faz parte da dinâmica da vida, né? Deus vai sempre nos surpreendendo.
Eu sou padre há 32 anos, né, que fui ordenado, e nunca passou pela minha cabeça que um dia iria trilhar também pelo caminho da música, como cantor, gravando CDs e agora apresentando um programa de rádio que chegou a essa repercussão, né? E aí nós estamos já à frente desse programa, Sim a Vida, há 4 anos, aqui atendendo um pedido do nosso arcebispo Dom Jaime, no período de migração de AM para a FM. Eu já participava de uma outra rádio, com também um programa religioso, e ele solicitou esse serviço do Padre Nunes, não apenas na direção da rádio, mas também levando essa programação, que, graças a Deus, é um programa de grande audiência, né, dos 97 municípios aqui do nosso estado, aonde chega as ondas amigas da nossa rádio. Pois é, que bacana, né, padre? E pensando nisso, né, o senhor tendo todo esse trabalho pastoral, a gente sabe que é próprio do padre ser um pastor, né, de ovelhas. E aí, de repente, o senhor começa a receber aí muitas ovelhas vindas de todos os lugares do país, né? E a gente vê aí a missão do padre sendo ampliada também nas redes sociais. Como é que o senhor lida com essa realidade de também ter esse compromisso, né, de transmitir uma mensagem ali nas redes sociais? Elisângela, eu reconheço que ainda me considero um analfabeto no mundo da informática, né? Tenho aprendido e dado alguns passos, né? E hoje eu me considero assim um admirador das mídias sociais, um seguidor também, pelo fato de acreditar que hoje este é um canal a mais e de grande importância pelo alcance que tem, para que a gente possa utilizar a serviço da evangelização, né? Eu reconheço que as mídias sociais muito têm colaborado para a expansão da ação da igreja no mundo, na sociedade, na vida das pessoas, aonde às vezes a televisão chega, mas não chega com tanto alcance às nossas rádios, e a internet hoje, pelas mídias sociais, tem esse alcance que a gente tem que usar realmente a serviço do bem, colocando em prol da ação evangelizadora da igreja. Eu digo que é uma outra paróquia que a gente passa a construir. Eu sou pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em Natal, do bairro de Leópolis. É um bairro pequeno, né, uma população apenas de 30 mil habitantes, mas hoje eu considero que, pelo programa, pelas mídias sociais, nós temos aí um alcance muito, muito, muito maior, né? Então, é uma outra paróquia que a gente vai construindo nessa ação evangelizadora. Pois é, o senhor já falou um pouquinho para a gente aí dessa importância, né, da gente também estar aberto para essa realidade, porque, aliás, a pandemia de Covid nos forçou, né? Nós já tínhamos essa realidade presente entre nós, a internet já era de uso, né? Mas, de repente, a gente se viu forçado a estar mais presente na internet. Eu acho que esse foi um movimento bom também, não é, padre? Entre o mal maior, esse mal tão grande que a gente vive, que assola toda a humanidade, a gente pode dizer, no meio desse mal maior, um bem surge, né? Que foi a internet como um grande e, em alguns momentos, o único recurso que a igreja pôde contar, né? Para que realmente pudesse chegar aos lares, vivendo num processo de isolamento social e de cuidado redobrado, né? E eu mesmo vivenciei a experiência naquela primeira fase da pandemia, quando as nossas igrejas estavam fechadas, né? A gente pôde celebrar, durante todo o período da primeira fase, 72 missas, né? Não foi nada programado, foi exatamente 72 os discípulos enviados pelo Senhor. Depois foi que a gente percebeu que nesse período nós estivemos, graças à internet, transmitindo de uma família diariamente a celebração da Eucaristia, que alcançou tantas e tantas outras famílias que não ficaram impedidas, né, de rezar e de vivenciar a sua fé a partir da Eucaristia diariamente. Então a gente reconhece que é muito importante hoje esse trabalho, né, tendo como essa grande parceria com o mundo da informática, com a internet, né?
Pois é, a gente celebra, né, porque o Portal A12 também fez esse movimento de poder estar mais presente junto das pessoas. Mas, padre, relembrando um pouco, né, a situação que o senhor enfrentou de ter viralizado com um meme, né, essa cultura dos memes está muito presente no nosso momento, né? Até tem uma pesquisa que fala que 85% dos internautas costumam curtir memes na internet. O senhor falou que não é muito digital, mas o senhor consegue interagir bem com essa realidade dos memes, né? Como que o senhor acha também a presença da nossa igreja através desses vídeos descontraídos e até engraçados? Olha, tudo isso vem para somar na ação evangelizadora da igreja. Eu conheço alguns padres, né, que estão aí também nas mídias e crescendo com o seu lado até humorista, né? Com as suas brincadeiras, com palavras, mas um humor sério, um humor respeitoso. E tudo isso quebra aqueles paradigmas de um padre sisudo, de uma igreja fechada em si mesmo, né? E a gente vai entrando naquilo que a própria internet vai favorecendo para que lá possamos estar, em nome da igreja, como igreja, sendo uma presença, um rosto novo, né, dessa igreja, sempre em saída, como nos pede o Papa Francisco. Então, eu vejo que, por exemplo, o primeiro vídeo que apareceu do Padre Nunes, que viralizou, né, chegando a ter 4 milhões de visualizações, estava em plena pandemia, né, e eu estava apresentando um programa quando aquela senhora, dona Ana, né, mandou aquela mensagem pela internet, dizendo a sua idade já de 62 anos, em casa, isolada, sozinha, se cuidando de todos, mas aí estava rezando, enquanto todo mundo estava focado, preocupado com a doença, com as mortes causadas, né, existentes na época, ela estava focada numa meta maior. Para ela, a meta era sair da pandemia e sair já encontrando um príncipe encantado, né? E ela foi buscar, na sua maneira simples de viver a fé, através da devoção a Santo Antônio, né, como grande parceiro na tradição da igreja como santo casamenteiro. Ela foi buscar essa devoção, né, uma forma criativa para dizer, olha, estamos passando por tudo isso, mas nós vamos vencer. E eu, ao sair dessa realidade, eu quero encontrar o meu príncipe encantado. Então eu fiquei imaginando aquela senhora com toda aquela idade, né, nos dando uma lição de esperança, de dinamismo na forma de cuidar da vida, mas não se entregando à dor, ao desespero. Então, a minha risada, né, foi a partir da imagem, né, que eu fui criando no texto que ela nos enviou. E eu não esperava, né, que tivesse a consequência que teve. Mas foi muito bom, padre. Eu acho que a gente pôde estar, né, presente num momento tão, como o senhor falou, engraçado, descontraído, mas também tem uma mensagem ali especial de alguém que estava querendo manter esse contato, né? E que na sua sinceridade, na sua simplicidade, quis deixar essa mensagem para o senhor. Eu acho que o ser humano, a nossa vida, ela é tão importante viver cada dia, né, padre? O senhor tem aí seu programa Sim a Vida, né? E a gente celebrar a vida em todos os aspectos. Foi até importante que eu acho que a gente pôde rever um pouco como que a gente vê a vida de uma pessoa que já passou dos 60 anos, né? De ter expectativas, de ter sonhos. A gente tem que falar que o nosso povo hoje, o número de idosos está aumentando na nossa sociedade. A gente tem muita vida para viver, não é verdade, padre? Exato. E a gente tem que mudar essa concepção de um Deus sisudo, né? De um Deus que coloca sobre os nossos ombros um fardo por demais pesado, a vida como algo difícil. E aí, a imagem que a gente precisa resgatar é de um Deus alegria. Deus é alegria. Exatamente. Deus é descomplicado. Somos nós que complicamos. Somos nós que, pelas nossas atitudes e ações, tornamos a vida mais difícil, mais pesada, mais amarga em meio às nossas murmurações e, às vezes, até se vitimizando diante dos problemas e dificuldades. Então, é preciso que a gente celebre a vida. A vida tem dificuldades, tem problemas? Tem, né? Mas a gente tem que ter, pela força da fé, pela esperança e pela confiança em Deus, porque diz São Paulo, quem espera em Deus não será decepcionado. Então, é esse olhar novo de um Deus alegre, como São Paulo diz na carta aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Então, esta deve ser a marca, né, de todo cristão.
que acredita, que espera e que confia em Deus. Não o Deus da morte, não o Deus da derrota, não o Deus do fracasso, mas o Deus da vida, o Deus da vida. Pois é, e é nesse assunto que eu queria aqui conversar com o senhor. A gente tem vivenciado aí nessa pandemia, mas já antes também, uma realidade que na internet também a gente encontra muito embate, muita cultura de cancelamento, muita cultura do ódio, né? Nessa realidade da internet, o Papa Francisco nos convida a falar da cultura do encontro, né? Como que o senhor diria, né, para um católico de fé, de opinião, qual é o caminho para ele poder ser cultura do encontro nas redes sociais? Eu acredito que a primeira atitude que a gente possa ter, ou que deve ter, diante desse caminho de uma cultura de encontro, diante de uma realidade de um mundo polarizado, seja na política, seja na religião e tantos outros segmentos da sociedade, onde as pessoas estão no seu limite, né, de tolerância uns para com os outros, e que isso tem se expressado de uma forma muito forte também pela internet. É preciso que, como cristãos, a gente se conscientize. Não é este o caminho que Jesus nos aponta. O caminho que Jesus nos aponta é sempre o caminho do amor. Né? O amor a Deus, do amor ao próximo. Então, eu acredito que, tomando essa consciência na vivência da fé, a gente precisa se converter. Né? E todo o processo de conversão em nós passa por uma construção de uma mentalidade nova. Esse mundo estragado que aí está não é o mundo que o mundo que Deus fez, não é o mundo que Deus quer. Né? É o resultado da nossa desobediência, da nossa infidelidade, da nossa autossuficiência, do nosso orgulho de querer teimar, construir, né, um mundo na contramão da vontade de Deus. Então, essa cultura do encontro, a gente tem que buscar, como igreja, como cristãos, a construir. É possível. Eu acredito no mundo novo. E esse mundo novo começa a partir de cada um de nós. Que o próprio Jesus nos diz, né, que é de dentro do coração humano que sai toda espécie de maldade. Assim como também a raiz do bem está dentro de nós. Então vamos usar aquilo que Deus, né, fez surgir, né, na dinâmica da nossa vida, como no caso da internet, no mundo da comunicação, para favorecer tudo aquilo que nas nossas atitudes nos leva ao distanciamento uns para com os outros, mas sim procurando caminhar, né? Caminhar na direção do irmão. E assim nós vamos estar vivendo a fé. Então, este é o único caminho que a gente tem que percorrer, o caminho da busca da conversão, do coração e da mente, usando os recursos da internet para favorecer entre nós o encontro, o amor. Maravilha, padre. Olha, passou muito rápido esse momento com o senhor, né? Tão gostoso poder conversar assim. A gente está tão distante, né? O senhor está em Natal, eu estou aqui em Aparecida, e a gente fica tão próximo assim nesse momento. Graças à internet. Graças à internet. Muito obrigada, padre, pela sua presença, né? Eu desejo aí muitas realizações para o senhor na 91.9 FM, essa rádio que já tem aí 63 anos, não é verdade? Agora no mês de agosto. É uma rádio, era antigamente rádio rural, né? Tem toda uma história. O senhor falou, atinge 97 municípios aí da região. Então, quer dizer, o alcance dela, que o senhor cada vez mais possa transmitir essa boa nova, essa mensagem boa da vida, da felicidade, da alegria. Se o senhor quiser deixar uma mensagem final para os nossos internautas? Primeiramente, o meu abraço a todos os que fazem o portal A12, né? E conectados pela fé, usando esse recurso tão indispensável nesse tempo ainda de pandemia a serviço da evangelização, que assim possamos crescer e caminhar, construindo pela força do Evangelho, pela força da Palavra de Deus, esta cultura do encontro que não é apenas um sonho, mas é um desejo que está tão presente no coração do nosso querido Papa Francisco. Então, o meu abraço, Deus abençoe, parabéns pelos 11 anos de existência desse portal e que assim, juntos, vocês aí em Aparecida, com todos os recursos da tecnologia, televisão, portal, rádio, nós aqui também usando o recurso do rádio e da internet, possamos avançar, né? No mundo de tanta intolerância, mas vamos avançar dizendo, nós acreditamos na força do amor que destrói o ódio. Amém, assim seja, Amém. Né?
Padre, muito obrigada pela sua presença. E agora a gente vai continuar este bate-papo desta live especial de aniversário de 11 anos do Portal A12, convidando o Padre Tiago Silva, ele que é diretor do Departamento de Comunicação da Diocese de Santo André, mas também é assessor nacional da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB do Brasil. Ele aqui está conosco, agora presente também de forma virtual. Muito obrigada, Padre Tiago, pela sua presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Elisângela. Primeiramente, meus parabéns por estes 11 anos de serviço à evangelização, por meio de uma informação segura, uma informação de qualidade e uma formação que possa tocar de fato e transformar as pessoas. Que bom, muito obrigada por o senhor estar aqui conosco, aceitar o convite em meio a tantos compromissos, né? A gente quer conversar aqui com o pessoal do Portal A12, que esse momento da live hoje é para falar sobre comunicação e evangelização nesse ambiente digital. E o Padre Tiago tem muita experiência lá na Diocese de Santo André e agora também trabalhando na CNBB, aí conhecendo um pouco mais de um panorama nacional. E é por isso que a gente trouxe ele para conversar um pouco, primeiramente, sobre as iniciativas digitais que ele tem realizado lá na Diocese de Santo André. Padre, conta para a gente, dá um panorama, né, dessas iniciativas realizadas aí na sua diocese. Olha, Elisângela, com a chegada da pandemia, houveram muitas iniciativas. Mas aqui eu quero destacar, dentre todas, lá no início, às 24 horas, para o Senhor, quando houve o lockdown, quando todas as pessoas precisaram ficar em suas casas, e naquele momento próprio mesmo de rezarmos, né, pela conversão da humanidade, nos colocarmos diante de Jesus, nós fizemos aqui uma live. Foi a primeira vez na história da Diocese, 24 horas de adoração ao Senhor, com a presença do bispo, de padres, leigos, todos rezando. Depois nós tivemos muitas outras iniciativas, como as formações da campanha da fraternidade, a Semana da Família, a própria Semana de Formação para a Comunicação, o Tríduo Catequético, a Semana de Formação Bíblico-Catequética. Também quero destacar aqui uma iniciativa inédita que esse tempo nos proporcionou. Pela primeira vez na história, o nosso bispo, Dom Pedro, realizou um retiro virtual com todos os líderes pastorais da nossa diocese. Foi um momento particular, uma experiência que enriqueceu a pastoral de conjunto e a proximidade do nosso povo com o bispo e esse momento de espiritualidade, porque sem espiritualidade a gente acaba se perdendo. Também não posso deixar de dizer que dentre as iniciativas, as lives do Vicariato Episcopal para a Caridade Social. Ele nasceu um pouquinho antes do início da pandemia e se desenvolveu com lives todas as segundas-feiras, trazendo à luz tantas atividades que acontecem nas 7 cidades do Grande ABC. São 2.800.000 pessoas, 106 paróquias, 257 comunidades e muitas ações sociais. E até hoje, estamos ainda todas as segundas-feiras ao vivo, cada vez com uma pastoral que trabalha o lado social do Evangelho. Então, podemos aqui destacar muitas outras, mas estas, em nível diocesano, eu creio que sejam as principais neste período. Pois é, como senhor aí em Santo André, a gente pode perceber que em todo o Brasil ocorreram diversas iniciativas nesse campo, né? Especialmente, claro, motivadas aí pela realidade da pandemia de Covid-19. A gente viu como que a nossa igreja tem um grande potencial para trabalhar a comunicação no ambiente digital. E, padre, a partir dessa experiência, né, como que essas iniciativas têm impactado aí os fiéis? Como que vocês percebem esse retorno dos fiéis aí da diocese a essas iniciativas? Olha, tem impactado de modo muito positivo. Em primeiro lugar, pela abertura, posso dizer, do clero para as novas tecnologias. Porque muitos tinham dificuldades ou não queriam se aventurar nesses novos meios de comunicação. Mas agora uma necessidade nos foi imposta. E deste modo, todos
mergulharam, enfrentaram, estão enfrentando essa nova realidade dos meios de comunicação, sobretudo nas redes sociais. Depois, o nosso povo foi impactado de maneira positiva, porque naquele período de isolamento, de insegurança, de tristeza, a voz do nosso pastor, do bispo, a voz dos padres, a voz de muitas lideranças alcançaram o coração do nosso povo. E deste modo, nós procuramos com que ninguém estivesse sozinho. Lembro que eu sou pároco, né? E lá nós cunhamos na paróquia uma expressão: você não está sozinho, a igreja está com você. E é com essa expressão que eu posso dizer que a nossa Diocese de Santo André, como toda a igreja, foi impactada de maneira positiva. E o nosso povo pôde comungar da palavra, pôde realizar a sua comunhão espiritual. Ainda hoje, muitos continuam realizando a comunhão espiritual. Então, posso dizer que, sem sombra de dúvida, a nossa igreja foi impactada de modo positivo, também com o início, né, de novas pastorais da comunicação. Paróquias que não tinham nenhuma iniciativa, desenvolveram iniciativas de comunicação, criaram os grupos de pastoral e estão se desenvolvendo, estão amadurecendo. E isso criou uma certa sinergia dentro da comunidade paroquial, uma sinergia entre as pastorais, proporcionando a pastoral de conjunto, entre as 10 regiões pastorais ou regiões episcopais, foranias aqui na Diocese de Santo André, todas as pastorais, todos os movimentos, as 106 paróquias, elas criaram uma sinergia maior com a nossa diocese, porque tudo passou a ser comunicação. E nós procuramos criar um caminho de uma comunicação unitária, colocando a acolhida e a missão, que são as prioridades desenvolvidas no Sínodo Diocesano, no 8º Plano Diocesano de Pastoral, como um caminho a ser percorrido, sermos uma igreja acolhedora, uma igreja missionária. E acredito que as novas tecnologias, os meios de comunicação neste tempo de pandemia, nos proporcionaram dar um salto de qualidade, um salto de espiritualidade. Eu também diria até um salto de esperança, Padre, porque quantas oportunidades, quantas pessoas puderam se aproximar de uma experiência de fé através de toda essa comunicação da igreja no ambiente digital. E vamos dialogar um pouco também sobre essa experiência, né, a partir do trabalho que o senhor desenvolve. A gente tem que pensar, por exemplo, esse ambiente digital proporciona essa aproximação dos devotos, mas também será que ele impõe alguns limites, por exemplo, entre a experiência digital e a experiência real, Padre? Existiriam alguns limites ali nessa relação? Sim, Elisângela, posso dizer que os limites existem e nós precisamos tomar muito cuidado. Não digo para ter medo, porque o medo nos paralisa, mas termos esses limites diante dos olhos e sabermos administrá-los. Um desses limites é de que nós nos tornemos uma igreja 100% virtual. E como tudo começa na Eucaristia, tudo termina na Eucaristia, como diz um documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, nós não podemos partilhar virtualmente uma refeição. E a missa, por essência, ela deve acontecer na presencialidade. Contudo, aqueles que não podem, por algum motivo, têm a possibilidade agora de acompanhar virtualmente. Mas isso não pode se tornar uma regra para todos os cristãos. Ao mesmo modo que nós devemos tomar cuidado com o excesso talvez de exposição, porque a qualidade do que nós transmitimos, como nós desejamos evangelizar através dos meios de comunicação, também é algo a ser ponderado.
Porque muitos acabam se preocupando com a quantidade de seguidores, de likes, de visualizações, e podemos correr o risco de nos esquecer da qualidade desta informação em vista da evangelização. Por isso é necessário nos prepararmos, é necessário sabermos onde queremos chegar, qual é o público que nós desejamos alcançar. Mas, em síntese, não nos tornarmos uma igreja 100% virtual, mas vivermos esta era do on-life. Estamos constantemente na virtualidade, mas devemos trazer esta virtualidade para a presencialidade da nossa vida, da nossa história, da nossa casa, da nossa família, das nossas comunidades, das nossas dioceses. Pois é, muito importante é isso que o Padre Tiago acabou de falar para a gente, compartilhar, principalmente para quem nos acompanha, né, que vivenciou muito de perto essa realidade da pandemia, ficando em casa. Agora é um momento que a gente está vendo esse retorno, né, inclusive já de muitas comunidades retornando para as celebrações presenciais. É um momento então de a gente acompanhar essa reflexão do Padre Tiago para as nossas vidas. E Padre, para a gente aqui fechar um pouco já essa conversa, né, que passou tão rápido, né, a gente vai conversando, desenvolve tantos assuntos, mas se o senhor pudesse falar para a gente um grande desafio que a comunicação hoje no Brasil, para falar de comunicação e evangelização no ambiente digital, a gente enfrenta. Olha, poderia aqui numerar alguns, né? Mas eu acredito que o combate à fake news seria um item importante a se refletir. Jesus nos disse em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, comunicarmos sempre a verdade. Depois, a unidade da nossa igreja. Nós somos uma só igreja. Nós temos um só pastor, Jesus Cristo. Por isso que as nossas eclesialidades, as nossas diversidades, não devem nos afastar, mas ao contrário, devemos estabelecer pontes para sermos uma só igreja, caminhando na mesma direção. Nós, com certeza, né, enfrentaremos muitos ventos contrários, porque estamos no mar da história. Contudo, é o próprio Jesus que nos conduz, que vivendo a unidade, a comunhão, proclamando a verdade, alicerçado no que a igreja nos pede, que é as Sagradas Escrituras, a tradição da igreja e o seu magistério, atualizado no tempo, na história, com uma voz profética, com um ardor sempre renovado e levando a esperança a todos os corações, com certeza nós estaremos vivendo o desejo de Jesus. Amém, Padre, que assim seja, né? Que nós possamos aí, a partir de tudo isso que o senhor compartilhou com a gente hoje, poder renovar, né, o nosso sentimento perante pelo ardor através das comunicações, né? Aqui, a partir de hoje, nós estamos aí podendo falar também com pessoas que estão na comunicação da nossa igreja do Brasil. Se o senhor quisesse deixar aí a sua palavra final para essas pessoas também? Claro, eu sou um apaixonado pela comunicação. O Senhor me fisgou direitinho. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por tantos operários que Ele suscita em nossa igreja no Brasil, para que estas pessoas, lembre-se sempre, é Jesus que nos chama, é Ele que nos envia em missão. No caminho da travessia do deserto, nós enfrentaremos muitos obstáculos. Contudo, o Senhor está conosco e nós iremos superar. Como superamos tantas situações ao longo da história, nós iremos superar este momento de pandemia também. Desde que nós estejamos unidos na mesma fé, na mesma esperança, na mesma caridade, buscando o que é melhor, buscando as mais modernas tecnologias, mas sem nos esquecer de que por trás das nossas câmeras,
Atrás das redes sociais existe sempre uma pessoa que tem um nome, um rosto, uma história. Estão essas pessoas de carne e osso, com uma história concreta que nós desejamos levar esta palavra de esperança, esta palavra de salvação. A todos aqueles que trabalham com comunicação, a todos aqueles que evangelizam através dos meios de comunicação, o meu abraço, o meu muito obrigado, o muito obrigado de toda a igreja presente no Brasil. Você, meu irmão, minha irmã, é muito importante para a evangelização. Seja perseverante, seja alegre, que Deus te abençoe hoje e sempre. Muito obrigada, então, Padre Tiago, por este momento aqui conosco, nessa live de aniversário, né? Desejo sucesso aí no seu trabalho na CNBB e também na Diocese de Santo André. Obrigado, Elisângela. Obrigado a todos aqueles que acompanham o portal A12. Sigam perseverantes. Deus abençoe. Amém. E agora você continua com a gente aqui nessa live especial. A gente vai trazer aí um vídeo em que o Moisés Sbardelotto, que é professor, mestre e doutor em comunicação, vai falar para a gente sobre a seguinte reflexão: como promover a cultura do encontro, a cultura do Papa Francisco no ambiente digital. Acompanha com a gente essa reflexão especial. Olá, queridos amigos e amigas, aqui é Moisés Sbardelotto. Gostaria de, em primeiro lugar, saudar o site A12 pelos seus 11 anos de vida. Que seja uma vida longa, contribuindo sempre com a boa comunicação da Igreja aqui no Brasil. E eu gostaria de falar um pouco sobre justamente como construir a cultura do encontro tão desejada pelo Papa Francisco também no ambiente digital. A gente sabe que nesses últimos tempos nós estamos vivendo verdadeiras redes de violência verbal, como fala o Papa Francisco, nos vários ambientes digitais. Sites, plataformas, redes sociais, muitas vezes o que nós vemos é uma grande manifestação de ódio, ressentimento, rancor. E o desafio nosso, como cristãos e cristãs, é construir uma cultura do encontro. E na Fratelli Tutti, essa última encíclica do Papa Francisco, em que ele fala justamente da fraternidade, ele vai pontuar a importância do diálogo. E para isso, o ponto básico é reconhecer a dignidade de toda e cada pessoa humana. Se eu não reconheço que o outro, a outra pessoa, tem a mesma dignidade que eu não vou respeitá-lo, eu não vou conseguir construir com ele uma relação. Então, o mínimo necessário é reconhecer a dignidade do outro. O outro é uma pessoa com todos os seus direitos, assim como eu. E no ambiente digital é muito importante isso, porque o risco é olharmos para telas e não perceber que por trás dessas telas existem pessoas, existem experiências humanas, existem vivências, existem sofrimentos, existem dores, e portanto a gente precisa também ter todo o respeito e a delicadeza para lidar com essas pessoas. O Papa Bento XVI já falava de um estilo cristão de presença no ambiente digital, que envolve uma comunicação aberta, honesta, respeitadora do outro e responsável. Esses 4 elementos são fundamentais. Aberta, para que saibamos dialogar com todos, sem exclusão. Honesta, para que a gente sempre se paute pela verdade, para que não saiam mentiras da nossa boca e nem das nossas pontas dos dedos. Respeitadora do outro, quem quer que ele seja, quem quer que ela seja. Respeitarmos-nos nas diferenças. E responsável, que a gente assuma as consequências por aquilo que a gente diz também em rede. Então o Papa Francisco, nessa encíclica Fratelli Tutti, reforça muito a importância justamente do respeito pelas diferenças, entendendo a própria comunicação como um processo em que a gente consegue reconhecer a diferença. Não somos todos iguais, temos as nossas diferenças, temos inclusive as nossas discordâncias, mas sabemos harmonizar as diferenças, que é o que o Papa Francisco nos pede também, inclusive para o ambiente digital. E a partir dessa harmonização de diferenças, saber conviver com elas. Eu acho que o fundamental também para pensar uma comunicação cristã, uma comunicação que se paute pela construção de uma cultura do encontro também no ambiente digital, é fundamental aprender com Jesus. Ele mesmo que já disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como é necessário hoje
essa postura mansa e humilde, que a gente saiba reagir com mansidão quando nos agridem, quando são violentos conosco, e que a gente consiga e saiba sempre comunicar com humildade, sabendo que a verdade mais profunda é aquela que habita no nosso coração, a verdade da pessoa de Jesus. E por isso a gente não precisa agredir, não precisamos nos impor sobre o outro, mas podemos, com toda a humildade, com toda a paciência, caminhar juntos, fazer um trecho dessa caminhada que nos leva também a uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais respeitadora, uma sociedade que sabe também conviver com as diferenças. Essa é a minha reflexão, deixo aqui o meu grande abraço a cada um e a cada uma e meus parabéns novamente para o site A12. Pois é, vocês acabaram de ver aí a reflexão do Moisés a respeito da cultura do encontro do Papa Francisco, esse grande divulgador da cultura do encontro no ambiente digital. Mas aí também fica para vocês o convite, como que você está vivenciando essa cultura na realidade, na prática da sua vida, no seu cotidiano de fé. Mas agora também eu quero convidar você para acompanhar um pouco as iniciativas digitais do Portal A12. Afinal de contas, a gente está celebrando 11 anos de uma história fantástica e de muitas transformações digitais aqui dentro também do nosso portal. Afinal de contas, a gente tem feito muita coisa para poder chegar cada vez mais próximo de você, com um conteúdo de qualidade, falando da nossa religião, também falando sobre assuntos da nossa sociedade. Então, confere agora, por exemplo, essa dica especial que a gente trouxe para vocês. A gente tem aqui no A12 uma iniciativa que é campeã de acessos, que é o Reze no Santuário. Nela você vai encontrar, por exemplo, o santuário ao vivo com 7 câmeras posicionadas no santuário. Vai encontrar também intenções de missa, o terço virtual e também o tour 360 de vários pontos turísticos aqui do Santuário Nacional de Aparecida. Nós temos também nessa página ainda o Santo do Dia, o Deus Conosco com a liturgia dominical e reflexões, também mais de 1000 títulos de Nossa Senhora e a Bíblia online, a Bíblia todinha online aí ao alcance de você. Agora, dentre essas iniciativas, eu quero destacar também aqui alguns dados numéricos que fazem dela realmente campeã de acesso. O primeiro dado que eu quero apresentar para vocês aí é o da vela virtual. A vela virtual já é uma iniciativa desde o início do portal, ela já passou por várias fases de transformações e ganhou aí muitas roupagens, muitas formas de ser realizada. E essa experiência digital tem atraído a maior parte dos devotos que chegam ao Reze no Santuário. E olha só quantos dados nós temos ao acender a vela virtual. Olha só, em 2020 foram 436 mil velas virtuais acesas, ou seja, 1.172 velas por dia. Nós também temos ali, em 2021, de janeiro a agosto, agora que nós estamos vivenciando, 352 mil velas virtuais acesas, sendo 1.432 velas por dia. E também agora, de outra realidade, Intenções de Missa é nossa segunda campeã de acesso também no Portal A12. E olha só esses números. Em 2020 foram mais de 300 mil intenções, ou seja, 849 por dia. E em 2021, agora de janeiro a agosto, nós tivemos 248 mil intenções, totalizando aí um número de 1.002 por dia. Nós tivemos aí um ligeiro aumento dessas intenções, então se você quer aí conferir, é só acessar a12.com/reze no santuário. Essa é uma das iniciativas digitais do Portal A12 que mais tem alcançado sucesso em nossas plataformas. E agora também quero te fazer um convite especial. Além desta live que você está acompanhando hoje, a gente está produzindo aí um grande número de lives ao longo de toda a semana e a gente tem muito material especial, muita gente sendo entrevistada. Eu quero te convidar para acompanhar, eu vou até ler aqui porque tem muita gente boa. Olha só. A gente tem, por exemplo, as entrevistas com as psicólogas Gorete Dias e Denise Procópio. Elas vão falar sobre redes sociais e saúde mental, um assunto muito importante. A gente tem também outra live falando sobre o amor ao próximo, além das redes sociais. Muito oportuno esse assunto. E vocês vão ver nesta live especial com o jornalista Eduardo Góes, com exclusividade, um documentário que o A12 gravou recentemente com o padre Júlio Lancelotti, falando um pouco sobre o seu trabalho lá com os moradores de rua em São Paulo.
Você também vai poder conferir aí uma live especial institucional do Portal A12, trazendo um pouco a sua história e aí também o depoimentos de vários de nossos diretores ao longo de todos esses 11 anos. Você vai poder conferir ainda uma live show muito especial e vai ter a presença aí nada mais nada menos do que a irmã Grace Maria, que é da congregação fundada pelo padre Antônio Maria. Então, gente, olha, além dela, outros nomes da música católica também vão estar presentes nessa live show. E para você participar, é só acessar as nossas redes sociais no Facebook, no YouTube e também no Instagram para ficar por dentro de tudo. Eu quero aí, a finalizar, agradecendo você que acompanhou a gente nessa live de aniversário, pedir para você compartilhar e também distribuir essa boa notícia entre os seus amigos. E a gente se encontra em um próximo encontro. Muito obrigada! Tchau, tchau!